Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Thalita Winter. Eu não gosto de fazer vídeo devido à exposição, mas hoje, como o assunto é sério, eu resolvi fazer o vídeo para seguir de alerta para as pessoas. Eu vou começar o vídeo falando sobre uma frase e depois eu digo de quem é o autor dessa frase. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Antônio Gramsci. O que eu quero falar hoje no vídeo sobre Antônio Gramsci? Ele foi o fundador do Partido Comunista na Itália. O nosso patrono da educação segue, a partir dos métodos de Gramsci, fez um método de Paulo Freire. Não sei se vocês já ouviram falar de Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação. A partir desse método, foi desconstruindo a educação, principalmente nas escolas primárias. O que é o método de Paulo Freire? Eles chamam de método socioconstrutivista, que no meu ponto de vista, como cidadã, eu acredito que seja um método de desconstrução da educação. Todas as pessoas que são alfabetizadas nesse método de Paulo Freire saem das escolas ou das universidades sem conseguir ler um livro e compreender o livro. Eu tenho uma seguidora que me passou uma informação que dentro o professor dela de português, dentro da sala de aula, no 2º grau, falou que hoje em dia não é mais errado falar errado. Aí eles estão com método de compreensão. Por exemplo, se eu falar problema ou estrupo, está certo. Por quê? Porque as pessoas vão compreender o que eu estou falando. Então, gramaticalmente, não é mais errado. Parece piada, mas não é. O que derivou, apesar dos anos 90, onde foram implantados esse método, que foi em vários países, nenhum país deu certo. Foi aí implantar no Brasil deu certo, e Paulo Freire virou referência, né, o patrono da educação. O que esse método traz de bom para nós? Traz que o aluno, ele não precisa mais aprender, o professor ele está ali para auxiliar e ele explorar o seu interior, explorar o seu conhecimento. Então ele não é mais cobrado. As nossas disciplinas estão extremamente fracas. O nosso ranking mundial em escolas está cada vez decaindo. A nossa educação está fragilizada. O que virou as escolas hoje? As escolas viraram um lugar de campanha política. Um lugar de campanha em favor do comunismo. Pessoas estão se formando com as ideologias marxistas, vem com esse método de Paulo Freire que não é aplicada de maneira correta às doutrinas escolares, virou apenas um discurso para que seja formada pessoas comunistas. Eu perdi vários amigos, colegas de faculdades que entraram nessa onda, inclusive familiares meus, e estão enganados e iludidos. Esse método de Paulo Freire tem uma consequência muito grave, porque uma das primeiras coisas que eles fizeram quando implantaram esse método de Paulo Freire foram tirar a educação religiosa das escolas, moral e cívica. Hoje ninguém mais toca o hino, ninguém sabe o que é pátria, valorizar o Brasil, valorizar as coisas públicas que tem na rua. Não. Hoje o Brasil virou um país deseducado, desorganizado, com desempregados. Então, isso é uma bola de neve que só vai fazer crescer a criminalidade. Não vamos ter sucesso e nem evoluir, porque essa geração nova que vem sendo doutrinada a partir do método Paulo Freire começa nas escolas primárias. Então, muitas vezes é irreversível, não tem o que fazer. A pessoa vai se formar, vai morrer com aquela ideia que não conseguiu desenvolver o seu ensino corretamente. Onde começou todo o problema no Brasil?
Eu acredito que foi na nossa redemocratização, em 1988, quando fizeram a democracia no Brasil. O que essa democracia, que na verdade não é uma democracia corretamente, ela trouxe? Ela trouxe algumas coisas boas, mas muitas ruins. O que são essas coisas ruins? São pessoas que formaram partidos comunistas e se infiltraram no nosso governo. Aonde que tem legitimidade num Estado democrático de direito, um partido comunista, se é totalmente ao oposto da democracia, o comunismo deveria ser proibido. Eu sei que tem um deputado, o Eduardo Bolsonaro, que entrou com um pedido de criminalidade para partidos comunistas. Eu acho que está extremamente certo, correto, porque no meio da democracia não pode existir comunismo, senão não existe democracia. Se existir comunismo, não existe democracia. Então, se vocês forem analisar, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é um partido comunista. Como que no meio de uma democracia nós vamos ter um partido comunista do Brasil? Não pode. Isso seria, deveria ser ilegal, com certeza. Aí, introduzindo esse método, as pessoas comunistas, fazendo partidos comunistas aqui no Brasil, conseguiram aplicar o método de Paulo Freire, que é baseado em Gramsci. Quando Gramsci fala que ele vai acabar e vai destruir com a cultura do Brasil, hoje nós podemos analisar a nossa cultura. Hoje qualquer coisa que formos fazer é cultura. Sair pelado na rua com uma toalha na cabeça é uma obra de arte. Eu vi isso aqui em Porto Alegre, tá? Pessoas que fazem artes ali na Federal de Porto Alegre. Umas mulheres saíram no jornal com uma toalha enrolada na cabeça, estavam nuas, em posição de estátuas, assim, não sei, e estavam fazendo uma arte na rua. Agora, por exemplo, tem uma nova música aí que surgiu, que já viralizou, que está em 4 milhões de acessos no YouTube, que o refrão da música é taca, 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 taca. É um silêncio. É um silêncio, não tem o que dizer. Isso não é cultura. Agora, um professor de artes falou que para você ser artista, você precisa ter um diploma. E na minha percepção, não. Na minha percepção, você precisa ter um dom para ser um artista, não ter um diploma. A nossa literatura, como Gramsci falou, se voltar contra nós mesmos. Eu quero ver um brasileiro, uma brasileira que lê com frequência, que sabe falar corretamente e que entende de política, que entende o que está acontecendo no Brasil. É muito difícil. Agora nós estamos começando a nos informar graças à internet, porque se dependermos de mídias, outras mídias, a gente não consegue chegar no que é correto e verdadeiro. O que derivou desse método de Paulo Freire, gramsciano aí, derivou toda essa divisão social que existe no Brasil? Feminismo. O que é o feminismo? O feminismo é você lutar pelos direitos das mulheres. Mas o que elas estão fazendo? Não é conseguir direito para as mulheres. Elas estão agredindo a sociedade, andando peladas, sendo arruaceiras, brigonas, escandalosas. Isso não é direito para as mulheres. Isso é anarquia, é diferente. Gaysismo, não existia isso. Isso também é derivado. Colocar negros contra brancos. Colocar héteros contra gays, homens contra mulher, rico contra pobre. Isso tudo é derivado desse método de Paulo Freire e aos poucos vai sendo incutido dentro da cabeça das pessoas e ninguém percebe. Bom, então, sobre os governantes comunistas, são os governantes que menos investem no país. Como, por exemplo, esse último governo que a gente teve, do PT, que não investiram. Se vocês entrarem nas comunidades carentes, vocês vão ver o nível. Não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem segurança, o crime cada vez aumenta mais. E essa guerra entre policial e bandido, não tem oportunidade para o pobre. Nós estamos com 10, 11 milhões de desempregados no Brasil. Eu fui uma das pessoas que tive uma dificuldade nesse ano que passou. Então,
quando existe um governo comunista, eles falam em minorias, mas na verdade é a grande maioria. E eles não investem de fato nessas pessoas. O que eles fazem é roubar o povo, como se vê em Cuba, como se vê em outros lugares, onde Cuba, por exemplo, os castros comem frutos do mar, comem caviar, comem carne vermelha, e já a população só come uma coxa de frango por mês, por pessoa, como diz a minha amiga Zoe. E também lá não tem saúde, a educação também não é a melhor. Todo mundo fala que Cuba é um paraíso, mas na verdade quem vive lá sabe. Quem sai de Cuba não pode mais voltar para Cuba ver seus familiares. Então, quando algum cubano vai embora, é como se fosse um luto, como se fosse uma morte, porque não sabem nunca mais se vão ver aquele familiar ou não. E tem muita gente que foge de barco de Cuba pra poder fugir para os Estados Unidos, que lá eles têm asilo, e morrem no meio do caminho, e é uma tristeza sem fim. Cuba estacionou e não tem como dizer que Cuba hoje é um paraíso, uma beleza, porque não, lá você pode ser preso, mesmo se você não fizer nenhum crime, porque o policial pode olhar pra tua cara e dizer assim, não, cara, você merece ser preso e pronto. E aí acabou, você vai preso, e é assim que as coisas funcionam por lá. E quando você conhece um cubano, alguém que morou lá, pode te explicar certo isso, tá? Então, pessoal, Antônio Gramsci tem uma grande ligação com o nosso método de ensino no Brasil. O ensino comunista, eles estão destruindo, desconstruindo a educação no Brasil. Precisamos com urgência de governantes sérios para que a gente tenha colégios sérios, que a nossa cultura volte e que a nossa cultura não seja shows, que a nossa cultura seja educação, ensino, que seja línguas, entendeu? Não seja apenas um show de um sertanejo ou um livro de uma Cláudia Leite, alguma coisa desse nível. Não, a gente quer cultura de verdade. Queremos o fim desse método Paulo Freire, que está destruindo com a educação do Brasil, que até inclusive tem escolas públicas que dizem ser proibido o aluno rodar. Mais um silêncio. E as greves. Tá triste a educação no país hoje. Mas eu digo, eu tenho esperança no Jair Bolsonaro, se ele vier a ganhar. Se vocês forem estudar, vocês vão ver que regime militar não foi ditadura. E eu espero profundamente que esse vídeo sirva de alerta e que vocês, meus amigos, cidadãos, deem uma pesquisada sobre o assunto, e vocês que são pais, que vocês cobrem dos professores, que não deixem qualquer coisa ser exposta dentro das salas de aula, porque as salas de aulas é para estudo e disciplina e não para a formação ideológica de alguém, ok? Então tá, muito obrigada, um beijo, minha página é Thalita Winter, para quem não me conhece, e é isso aí, até o próximo.